Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Sem dúvidas esse daqui é um dos grandes segredos do trade na parte técnica. Vou te mostrar um negócio aqui que eu espero que seja divisor de águas no seu desenvolvimento daqui pra frente, igual foi pra mim no meu desenvolvimento lá atrás, quando eu entendi isso daqui, cara. Foi muito valioso entender essa dinâmica de mercado e hoje em dia eu opero assim. Opero ao contrário da maioria, montando posições normalmente ao contrário nas estratégias de trade que a gente vê por aí, e isso dá muito certo. Vou te mostrar isso aqui, vou te mostrar essa consistência em cima dessas técnicas, e eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar demais. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, depois dá uma olhada aqui no comentário fixado aqui embaixo, que tem um grupo do Telegram que a gente tem, muito bacana, é um grupo gratuito. Tá cheio de conteúdo legal, tô sempre mandando vídeos exclusivos lá, conselhos operacionais, é um grupo gratuito, entra lá conosco, não tem por que não estar lá. No final do vídeo você dá uma olhada, volta e meia vai chegar um conteúdo legal lá no grupo do Telegram que vai fazer uma diferença imensa no seu desenvolvimento. Bora começar com esse conteúdo? Olha só, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender para operar bem no mercado e para montar posições para o lado certo no dia a dia é que o mercado ele não vai andar para o lado que a maioria quer. Isso é uma verdade. Se a maioria dos traders monta posições de compra, o mercado cai, na maioria das vezes. Se a maioria dos traders montam posições de venda, o mercado sobe, na maioria das vezes é assim. Então é muito difícil a gente ver o mercado andando para o lado que a maioria quer. Às vezes pode até ser, porque o mercado ele tem disso, né? O mercado tem hora que ele gosta de dar o gostinho, aquele gostinho doce para os traders, né? Ele faz tudo que o trader quer em alguns pequenos momentos, justamente para manter o trader fazendo errado, sabe? Ou seja, frequentemente você montando posições erradas no mercado dá certo. Você monta posições quando tá tudo inválido e mesmo assim dá certo. Isso acontece de vez em quando, né? Você sai completamente do seu gerenciamento e às vezes dá certo. Isso é muito do mercado, sabe? Ele vai dando aquele docinho pro trader, sabe? Ele vai dando aquele gostinho pro trader de que isso aí, sabe? Continua fazendo errado. Porque se quando a gente faz alguma coisa errada no mercado, algum comportamento equivocado, a gente sai da nossa técnica, a gente sai do nosso gerenciamento. Se 100% das vezes não desse certo isso, definitivamente ninguém ia ficar fazendo errado mais. Agora, é por justamente às vezes dar certo, você sai do gerenciamento, às vezes dá muito certo. Você sai das suas técnicas, às vezes dá muito certo. Você pega cenários muito mal configurados e às vezes dá certo. É justamente por às vezes dar certo que a gente continua fazendo errado, né? Meio que vai fomentando, né, o trader a fazer errado. Isso é um comportamento de mercado que a gente vê frequentemente. Mas na maioria das vezes, o que você vê é o mercado subindo forte quando a maioria dos traders está vendendo, ou o mercado caindo forte quando a maioria dos traders está comprando. Isso é interessante porque se tem 100 operadores no mercado, por exemplo, e 80 deles montaram posições de compra, a chance do mercado começar a cair é muito grande. Tá? E contra completamente o que a maioria faz. É o que a gente vê frequentemente, porque a gente sabe que a minoria ganha consistentemente no mercado e a maioria não ganha consistentemente no mercado. Então não faz sentido a gente se comportar como a maioria se comporta no trade. Então é indo na contramão que você consegue encaixar consistência. Aqui, por exemplo, eu montei uma posição de compra muito interessante, seguindo muito essa linha de raciocínio. Vou colocar aí o trade para vocês andando, foi essa posição. Ontem eu montei essa outra posição de $1.000 também, seguindo essa mesma linha de raciocínio. E foram configurações sólidas que você pode replicar isso aqui no dia a dia que vai te trazer essa rentabilidade também. Olha só que legal. O que a gente vê aqui nesse movimento é um padrão que muita gente vende nesse padrão. Olha só, vou até desenhar ele aqui para vocês. Uma linha reta aqui embaixo e uma linha descendo aqui em cima, uma linha de tendência cruzando aqui para baixo. O que é isso aqui, pessoal? Muita gente conhece esse padrão. Isso aqui é um triângulo, né? Muita gente usa esse padrão para montar posições de venda. Isso aqui é um triângulo descendente que os traders usam. A maioria dos traders conhece isso daqui. Se você nunca viu isso, é até um bom sinal. Sinal que você não está seguindo a grande massa. Agora, se você conhece que triângulo que é esse daqui, você sabe muito bem que 99% dos traders conhece esse padrão e eventualmente até usa ele para montar posições de venda, porque a ideia desse padrão é que ele rompe para baixo. A ideia desse padrão é que é um triângulo descendente, onde a base é essa linha lateral e aqui em cima essa linha de tendência de baixa caindo. Então, normalmente ele rompe para baixo, né? A ideia desse padrão é que ele rompe para baixo. O trader monta posições de venda justamente aqui, no topo do triângulo, para aproveitar
movimento de baixa que o triângulo desenvolve. É exatamente isso daqui que o trader faz. Aqui, exatamente nesse ponto, é o ponto de venda desse padrão. Então o mercado ele faz isso daqui, ó. Deixa eu até desenhar para vocês. Ele vem caindo às vezes ou subindo e ele faz isso daqui, ó. Ele faz esse padrão, tá vendo? É isso daqui, ó. Triângulo descendente. 99% dos traders conhece e opera esse padrão e monta posições de venda exatamente aqui, ó, para aproveitar um movimento de baixa que esse padrão diz que vai gerar. Né? O triângulo descendente gera possibilidade de venda, o trader monta vendas onde está circulado e essa aqui é a estratégia que muitos traders usam, por exemplo, tá? Só que ali é um ponto de compra. Dentro da maneira com que eu visualizo o mercado, ali é um ponto de compra, porque uma oportunidade de trade ela se dá por conta do contexto. Então, eu tirando essas marcações aqui e eu olhando o movimento como um todo, eu percebo que aqui atrás, quando o mercado estava subindo, ele sobe fazendo topos e fundos ascendentes. Olha que legal. Ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, que é esse movimento aqui, ó. Topos e fundos ascendentes é uma tendência de alta, tá vendo? Quando o mercado sobe fazendo essas estruturas de 1, 2, 3, 1, 2, 3, né, esse movimento subindo, ele vai criando fundos. Por exemplo, esse daqui é um fundo expressivo, tá vendo? Olha aqui. 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é uma quebra de estrutura. Embaixo desse fundo é liquidez de demanda. Sempre, quando o mercado está subindo, em tendência de alta, fazendo esses topos e fundos ascendentes, abaixo desses fundos relevantes é liquidez de demanda. O que significa isso? Grandes institucionais, que são os grandes players do mercado, que normalmente empurram o mercado ao seu favor, né? Os grandes players eles montam posições em conjunto e a gente vê o mercado subindo quando grandes players estão montando posições de compra em conjunto e normalmente quando a grande massa está vendendo, né? E aí você vê o mercado subindo. Então aqui a gente já encontrou um padrão que a grande massa vai ficar montando posições de venda e aqui a gente está encontrando um padrão que os grandes operadores vão montar posições de compra. Olha que interessante. Embaixo desse fundo a gente chama de liquidez, que é onde grandes operadores costumam montar posições de compra. Então se o mercado vir caindo, caindo, caindo e visitar embaixo dessa linha, que seria a marcação desse fundo, pode entrar demanda aqui na frente, no caso, e a gente ter boas possibilidades de compra, desde que o mercado reaja bem e traga algumas confirmações para a gente, igual eu vou mostrar ali para vocês. Ele fez isso. A primeira visita dele nessa região, ele já sentiu demanda, olha que interessante. Tá vendo? Aqui ele caiu, visitou embaixo dessa linha e já poderia entrar demanda aqui. Entrou demanda, ele subiu, mas ele não trouxe nenhuma confirmação. Eu vou mostrar para vocês a confirmação que ele tinha que fazer. Ele veio andando um pouco mais aqui para baixo, deu uma enrolada, criou até aquele padrão que a gente viu, e aí começou a querer subir de novo. A puxada forte que ele deu. E aí aqui nesse ponto ele trouxe a validação, a confirmação que ele tinha que desenvolver. A confirmação que ele tinha que criar aqui é exatamente essa. Eu posso puxar aqui no ambiente de prática do time da Excelência Trade. A gente tem um ambiente de prática onde todas essas oportunidades ficam mapeadas com antecedência. A gente estava ao vivo em aula, por isso que está nesse outro player aqui. Olha lá, o fundo que eu marquei com vocês agora, tá vendo? O fundo aqui marcado. Ele vai vir embaixo desse fundo e a gente vai montar a posição de compra ali. Olha lá, a gente já estava esperando isso, que ali é onde os grandes players montam posições de compra. Na hora que ele subir criando esse desenho que eu fiz, que é um POI, uma estrutura de continuidade alta, a gente vai montar a posição de compra, porque essa é a nossa confirmação. E ele não tinha criado ainda, tá vendo? Ele deu algumas puxadas para cima, igual eu mostrei para vocês. Aqui, por exemplo, ele deu essa puxada para cima, não criou nada. Aqui ele deu outra puxada para cima, estando abaixo desse fundo que a gente falou, que é o lugar que a gente quer comprar. E aí sim ele criou aquele padrão que eu desenhei ali para o time que a gente estava aguardando, que é exatamente esse daqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta que valida essa entrada. Faz 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima. Muito bonito esse POI, tá? Isso aqui é um POI que a gente chama. Muito bonito, tá? Muito bem configurado, certinho aqui no gráfico de 5 minutos, mas pode acontecer em qualquer tempo gráfico, tá? É a mesma coisa em qualquer tempo gráfico. Criou essa estrutura, a gente marca a região de demanda, que é o POI em si, que é o ponto de entrada dessa estrutura. Então aqui a gente tem a estrutura, aqui a gente tem a região em si, que a gente deixa marcado, e o mercado voltando nela a gente tem compra. Então ele volta nela, lá, só comprar, stop embaixo, foi um daqueles trades que eu mostrei para vocês ali no início, se desenvolvendo bem. E aí a gente teve essa puxada, esse bom trade lá para cima, que andou muito forte e gerou essa entrada. Então esse trade foi bem legal aqui, numa puxada boa para cima, exatamente aonde a grande massa estava montando posições de venda. As puxadas que dá. É aquele movimento que vai e estopa a sua entrada na hora. Você monta a venda aqui, o mercado vai totalmente contra a sua venda, justamente porque tá todo mundo montando vendas aqui por conta desses padrões repetitivos que a gente sabe
que a grande massa utiliza e o mercado vai ao contrário daquilo ali, entendeu? Então aqui é um baita cenário de compra, tá desenhado ali no time, então não tem mistério, tá em cima do desenho que a gente fez e não é difícil participar desse movimento porque tá relativamente fácil participar dessa configuração. Aqui em seguida ele fez até outra entrada, olha só. Eu peguei também esse trade aqui, ó. O mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima. É outro POI daquele, entendeu? É outro POI desse, mesma coisa, só que maior um pouco, vai criar aqui a região de demanda e vai gerar compra aqui também, com stop embaixo. E aí ele gerou outra entrada aqui muito boa, foi exatamente essa, ó. Que também subiu bem e concluiu ali no objetivo, que foi essa outra puxada para cima, que também foi muito bonita, tá vendo? Então aqui ele vai uma atrás da outra, uma compra atrás da outra, você pode comprar nas duas ali, porque são cenários de contexto e está dentro do que a gente mapeou. Aqui eu tenho um outro movimento muito forte também, numa linha de raciocínio diferente daquele, mas com essa ideia por trás. Aqui está todo mundo vendendo também e a gente vai montar posições de compra. Como que a gente sabe que está todo mundo vendendo nesse movimento? Porque ontem, essa entrada foi hoje, agora há pouco, hoje mais cedo. Mas ontem o mercado fez essa alta toda aqui, ó. Tá vendo? O mercado veio subindo com muita pressão de demanda e desenvolveu todo esse movimento de alta no gráfico de 2 minutos. Deu essa subida enorme. Quando você tira o zoom do gráfico, você vê que o mercado está, de fato, numa tendência de alta muito enorme. Tá vendo? Quando você sobe lá no gráfico de 1 hora, por exemplo, olha que interessante. Vindo aqui no gráfico de 1 hora, e aí tá cheio de marcação aqui no meu gráfico, porque são setas dos trades que a gente mapeou com antecedência lá no time da Excelência Trade. Todas essas setas aqui, seja essas vermelhas ou essas pretas, todas são trades que andaram bem. É porque tem hora que eu coloco seta vermelha, tem hora que eu coloco preta, mas é tudo trade que andou bem e que a gente mapeou com antecedência, a gente desenhou a oportunidade, o mercado foi lá em seguida e desenvolveu muito bem. Todas essas setinhas aqui, por isso que está marcado para lá e para cá. Se você for ver, olha o tanto de alta que o mercado está no gráfico de 1 hora. E a entrada foi aqui, ó, exatamente nesse ponto. O que a maioria dos traders está fazendo? A grande massa? Pensando em vendas. A maioria quer montar a posição de venda ali. Por conta dessa tendência muito grande, o mercado está muito esticado lá em cima. Esse topo aqui é o topo histórico do mercado. Esse ativo nunca atingiu esse nível de preço na história dele, de tão lá no alto que ele está. É o topo histórico do mercado, entendeu? Ele está cotado no preço mais alto que ele já atingiu na história do ativo. Quando você olha aqui de perto, existe um gap aberto aqui embaixo, ó. A maioria dos traders fica tentando vender achando que o mercado vai cair para fechar esse gap. A maioria está vendendo porque acha que o mercado está muito esticado. Ou seja, se a maioria está vendendo, o que o mercado vai fazer? Provavelmente vai continuar subindo reto dali para cima. Então aqui no gráfico de 2 minutos, o que a gente visualizou? A gente estava sim de olho na possibilidade de compra caso ele desse umas corrigidas, para aí sim a gente pensar em compras, mas a gente estava totalmente aberto a montar a posição de compra daqui para cima mesmo, se ele já confirmasse isso para a gente, porque a maioria dos traders não iria ter coragem de comprar daqui para cima. E aí, quando a maioria não tem coragem de comprar e a maioria está querendo vender, inclusive, aí que o mercado sobe forte. Então, isso é uma leitura muito importante de ter no mercado. Claro que não é do dia para a noite que você desenvolve esse feeling, né? É um processo de experiência, mas começa com um conteúdo desse que você está assistindo hoje. Então, olha só que legal. Se a gente puxa aqui, a gente estava ao vivo em aula também lá no time. Olha lá. Mercado vindo reto e já validando pra gente já ia comprar. Pode querer subir reto, tá? Olha lá, eu falei exatamente isso com o time. Ele vai começando a se comportar desse jeito aqui, ele pode facilmente começar a querer subir reto. Olha lá, ele vai se comportando desse jeito assim, ele pode facilmente começar a querer subir reto. E aí eu fui desenhar essa opção, a gente estava esperando isso. Não sei se deu pra escutar ali, mas eu estava falando isso ao vivo lá com o time. Então, pode ver que essa linha aqui marcada, ó, onde está o meu mouse, esses fundinhos nivelados, isso é liquidez. Que é ali, ó. Tá vendo? É esses fundinhos aqui, ó. Entendeu? Olha lá. É ali. Ou seja, aqui onde eu desenhei, o mercado tava aqui, ó. Então era ele subir e criar a validação. Se ele fizesse isso, a gente ia comprar. E aí em seguida ele fez. Ó. Aqui no 2 minutos mesmo vai dar pra ver. Ele fez até mais de uma possibilidade de entrada. Aí, ó. Acabou de fazer. Tá vendo? Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima. É aquele POI. É o que a gente tinha desenhado ali. Ó. Tá vendo? Porque aí criou essa estrutura, vai ter o ponto de entrada, igual eu expliquei para vocês naquele outro cenário, e a gente compra nesse ponto de entrada. Então aqui tem a estrutura, aqui tem a região de ponto de entrada. Esse candle preto aqui já é até o teste, ó, já voltou para testar a região, tá vendo? Então qualquer lugar por aqui você já pode comprar com stop embaixo e aí aproveitar o movimento que vai subir.
Provavelmente, porque a maioria não tá fazendo isso. Olha como é que sobe forte. Tá vendo? Nada impede o mercado de subir, porque quem tá vendendo é a grande massa. O mercado sobe forte e gera esse tipo de movimento. Aqui no time, se eu puxar para vocês, ó, no ambiente prático, o pessoal participando desses cenários, ó. Tá vendo? Pegando esses trades aqui no time da Excelência Trade, são cenários que a gente estava de olho. A gente trabalha com todos os mercados: mini índice, mini dólar, Forex, que é o EURUSD, GBP/USD, o SDCAD, o SDJPY, o SHA-USD, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin, as altcoins. B3 é o mini índice, mini dólar. A gente trabalha com todos os mercados, são 14 ativos diferentes, todas as oportunidades ficam desenhadas ali, é bem legal e isso ajuda muito. Então, olha lá, o pessoal surfando, o Marcos participando de cenários bons. Bem legal, pessoal, aproveitando esse tipo de configuração, que são esses movimentos. E outros aqui, né? Teve outros trades também. Então, queria muito trazer isso aqui para você. Entra no nosso grupo do Telegram para você pegar ainda mais essa linha de raciocínio. É um grupo gratuito, tá? Então tá aqui no comentário fixado, não tem por que não tá lá, vai sempre chegar um conteúdo legal para você. Me siga lá no Instagram também, que aí você consegue ver esses trades andando em tempo real lá nos meus stories. Estou sempre trazendo muito conteúdo, tem ouro refinado lá nos meus stories todos os dias, vale a pena acompanhar. Se inscreva aqui no canal, não esquece disso. E vamos juntos nessa. Conta comigo aí. Fui! Valeu!